Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o texto que hoje iremos rezar é Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e minhas amigas, hoje os discípulos remam angustiados em meio a um mar embravecido, violento. O sentimento que eles traziam era solidão, fraqueza, fragilidade. E muitas vezes, depois de muitas lutas, eles aspiravam construir o reino, mas às vezes também batia a frustração, a preocupação pelas coisas. Eles levavam a sério o desprendimento total das suas coisas pelo reino, repartir a vida com os servos inúteis. Porém, hoje, o Senhor domina a cena bíblica. A Jesus os ventos fortes não afetam. As ondas fortes não são para ele perigo, mas para os discípulos sim. Porque Jesus caminha serenamente sobre todas as circunstâncias difíceis da vida, levando aquilo que é próprio dele, a paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, quantas vezes parece que somos nós que estamos neste barco, remando contra a maré. Somos generosos, pacientes, mas as ondas vêm, os ventos fortes, o desânimo, a escuridão, a paz vai embora. E hoje, Jesus nos diz: calma, ânimo, sou eu, não tenhas medo, confiem. E hoje eu digo também a cada uma, não tenham medo, confiem, caminhem em direção do Senhor, lancemo-nos nele, coloquemos a nossa vida nele, continuamos construindo o reino, guiados pela sua voz que nos chama: vem,
e assim teremos condições de caminhar sobre as águas, apesar dos problemas, das dificuldades, dos sofrimentos, das noites escuras, do desânimo, da frustração. E assim sentiremos aliviados, como os discípulos que encontraram a paz em Jesus. Olhemos para a nossa vida, mesmo que tudo pareça escuro, que o vento e a tempestade bata à sua porta, não tenha medo, porque é o Senhor quem te chama. Vem, confie nele. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E hoje quero deixar um abraço muito especial a tantas pessoas queridas com as quais eu encontrei em Itaici, em Indaiatuba, do núcleo inaciano, no entorno do mosteiro de Itaici. Que alegria ouvir vocês, saber de vocês, conhecê-los de verdade, mais de próximo, mais de perto, e saber o quanto essa palavra chega na vida de vocês. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos, comunhão, seguindo teus passos a missão, paraíso em terra construir, num só coração amar e servir, sempre passo a passo peregrinar, e tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida